dos microfones, o seu podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Neste episódio, vamos conversar com Marcelo Carvalho. Formado em administração e pós-graduado em gestão do esporte, hoje é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, principal plataforma de denúncias de crimes raciais no Brasil dentro do esporte. Fala, Marcelo. Para começar, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, sua formação acadêmica e como o seu trabalho chegou até o meio esportivo. Bom, eu sou formado em administração de empresas, mas como todo brasileiro, um apaixonado por futebol, né? E aí essa paixão pelo futebol e a questão do racismo, né, da valorização do negro, me levou à construção do Observatório em 2014, porque a minha infância, aquela infância do menino negro, que ouve sempre que o futebol é talvez a única possibilidade de ascensão social das pessoas negras. E aí eu fui estudar, fui trabalhar, fui fazer outras coisas na vida, sempre amante do futebol. E aí depois de formado eu quis entrar no meio esportivo. E aí eu me deparei no primeiro momento com um futebol extremamente racista fora das quatro linhas. E aí em 2014, quando acontece aqueles casos de racismo com o Márcio Chagas, a Tinga e o Arouca, que era o início do ano, o ano de Copa do Mundo do Brasil, eu fui tentar mapear os casos de racismo e o desdobramento desses casos. E aí eu não encontrei essa informação. Aí ao não encontrar essa informação, aí eu resolvi usar todo o meu expertise, né, de já ter trabalhado no meio esportivo, conhecer algumas pessoas, a parte de administração, então lancei o Observatório em 2014, que era um projeto embrionário para ficar só no Twitter, monitorando e falando de racismo no futebol, mas acabou crescendo e hoje é uma plataforma, né, talvez, como vocês disseram, a mais importante de denúncias e ações contra o racismo no futebol brasileiro. Marcelo, você contou um pouquinho de como surgiu a ideia. Eu queria que você contasse para a gente como saiu do papel, se você conseguiu dar início a esse projeto sozinho e também como esse trabalho é feito hoje, como você faz a coleta de dados e de casos. Isso é uma história bem interessante, talvez eu nunca tenha contado ainda, né? Eu tinha essa ideia e aí ficava pensando em como eu posso fazer isso acontecer e tal, até que um dia eu recebi uma orientação, vamos dizer assim, dizendo que quando eu sonhasse alguma coisa era para mim escrever. Se fosse de madrugada era para mim sair da cama e escrever, que tinha algo muito interessante que para acontecer justamente que vinha no meu sonho, né? E aí, claro, eu vou acreditar naquela coisa dos orixás, naquela coisa da religião de matriz africana e vou fazer esse projeto de madrugada. Vem a ideia, eu escrevo, começo a implantar o projeto. Estava muito longe do que eu queria, porque precisava de uma logomarca, precisava de um nome, precisava de toda uma estrutura. Mas eu disse, cara, eu preciso começar. Quem sabe no futuro eu vou chegar onde eu quero. E aí comecei, como eu disse, né, um perfil no Twitter. Logo em seguida eu encontrei, convidei a Débora, que está até hoje no projeto, e aí ela entrou ficando responsável pelo site e todas as outras ações que a gente vai planejando. E o observatório foi acontecendo, né? Nunca do jeito que a gente gostaria, porque para fazer um trabalho, um projeto acontecer, também tem muita grana envolvida e a gente não tinha essa grana, não sabia as possibilidades, mas a gente tinha muita vontade de fazer as coisas acontecer. E aí eu acho que essa vontade de fazer as coisas acontecerem, mais algum conhecimento no meio esportivo, mais uma dedicação, fez com que o Observatório hoje completou, né, em maio, 7 anos. Marcelo, a gente tem visto que muitos dos textos das reportagens do Observatório têm saído também só do campo do racismo para falar de outros preconceitos. Você já tem falado mais de futebol feminino, do preconceito que elas sofrem, dos gays no futebol. Eu queria saber se vocês hoje têm a pretensão de se tornar um observatório do preconceito em geral. Enfim, até onde vocês querem chegar com o Observatório? Essa questão de começar a trabalhar com outros preconceitos, né, outras formas de discriminação, ela vai aparecer a partir do momento que alguns torcedores questionam o observatório, por que nós falamos apenas de racismo. Essa foi a primeira questionamento que surgiu. E depois, quando a gente lança o primeiro relatório anual,
em 2015, nós fizemos uma troca de experiência com uma organização inglesa que cuida de discriminação na Europa, a Fair Network, que talvez seja a maior organização que lida com racismo, né, na Europa. E aí o questionamento deles foi justamente esse. No Brasil não existe machismo, homofobia, xenofobia, aonde estão esses casos? E aí a nossa resposta foi, primeiro, a imprensa ainda não falava de homofobia, ainda não falava de xenofobia, então a imprensa naquele ano de 2014 falou muito de racismo, mas que nós iríamos ficar atentos para cuidar outras notícias e outros acontecimentos no esporte. E aí hoje sim, hoje o Observatório trabalha, né, nas suas redes, no site, enfim, com notícias de todas as formas de preconceito em todos os esportes. Nós deixamos de ser aquela organização que trabalha apenas com racismo no futebol para trabalhar com todas as formas de preconceito e discriminação em todos os esportes. Já recebemos proposta para mudar o nome, ser o Observatório do Preconceito no Esporte, mas por não termos verba financeira seguida, repassada por alguma instituição, por ter poucas pessoas trabalhando, eu achei melhor continuar com o nome, mas trabalhar com outras formas de discriminação, porque se eu troco o nome, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais braços, preciso de mais investimento e vou me aventurar, né, a dizer que, olha, de agora em diante eu sou essa plataforma, que eu não posso dizer que eu sou, né? E porque eu, Marcelo Carvalho, sou um homem hétero negro. Eu sei falar de racismo porque eu vivi o racismo e estudo o racismo, mas eu não sei falar de outras formas de preconceito. Eu jamais vou poder falar com todas as nuances o que é o machismo, o que é a LGBTfobia. Eu preciso dessas pessoas ao meu lado. E aí, então, hoje, o nome continua esse, mas nós trabalhamos monitorando, né, todas as formas de preconceito. Marcelo, hoje nos programas esportivos, raramente temos apresentadores e comentaristas negros. O que falta para termos mais espaço nos programas plurais? Essa é uma questão, a primeiro ponto que a gente conseguiu levantar até hoje para o debate, para a pauta, né, é a questão de pontuar que o racismo está presente no futebol. Hoje ninguém mais duvida que existe racismo no futebol brasileiro. Está posto. A gente tem números, tem dados. Agora, a gente precisa avançar num outro ponto, que é a falta de negros no futebol, no esporte fora das quatro linhas, que seriam diretores negros, treinadores negros e negros na mídia esportiva. Esse é um debate que a gente vem trazendo assim, muito esporadicamente. A gente ainda não conseguiu trabalhar da maneira que a gente gostaria, mas já é pauta em diversos espaços que faltam negros nesses locais. E isso é uma pergunta que eu já ouvi diversas vezes, e quando eu vou conversar com quem trabalha na mídia, muitas vezes eu ouço que não existem profissionais negros aptos a trabalhar. Porque nós estamos procurando profissionais negros e não encontramos. E aí a minha pergunta é, vocês estão procurando aonde? Vocês querem um profissional negro para trabalhar no jornalismo que fale 4 ou 5 línguas, que tenha toda uma experiência? Quer dizer, o sarrafo aumentou. Antigamente, tu procurava um profissional para a área esportiva na saída da universidade. A pessoa estava se formando, você pegava aquela pessoa e aí, com o tempo, ela ia se tornar um jornalista. Hoje, não. Hoje, o sarrafo parece que, com a questão das cotas, parece que o sarrafo aumentou. Né? E aí, para nós, negros, quando aumenta o sarrafo, a gente vai começar a ficar de novo lá para o fim da fila. Então, eu acho que quando as pessoas dizem, eu não encontro profissional negro, na verdade, é o sarrafo que está maior. Porque profissional negro dentro da faculdade de jornalismo tem pouco, mas tem. Se nós estamos falando de uma empresa que quer profissionais, eu acho que tu pode ir lá, botar um programa de estágio e nesse programa de estágio tu vai ver qual profissional que daqui a 4, 5 anos vai estar aonde você quer. É difícil tu querer trabalhar hoje com profissionais prontos. Né? Então, tipo, eu acho que a desculpa é essa que está sendo dada, que eu não encontro profissionais negros, ela não pode ser ouvida, não pode ser dita mais. Mas é essa a principal desculpa que eu ouço. Marcelo, você começou, dentro desse contexto que você explicou para a gente, um veículo independente de jornalismo para falar sobre o racismo. Você acredita que esses veículos independentes que já têm para
para o esporte, tem para notícias em geral, enfim. Esses veículos independentes, muitas vezes feitos por negros, podem ser uma porta de entrada desses negros na grande mídia? Ah, com certeza. Eu acho que é a porta de entrada para negros, mulheres, porque também não tem muita mulher na área, né? Então, é uma porta de entrada para negros, para mulheres, para LGBTs, e principalmente são nesses veículos que a gente está conseguindo levantar essa pauta para falar sobre machismo, LGBTfobia, racismo, porque essa pauta na grande mídia ela ainda não está posta como a gente gostaria. É preciso acontecer um caso de racismo para que a grande mídia fale de racismo. E nesses trabalhos menores, a pauta sobre racismo, LGBTfobia, machismo, ela está sempre quente. Porque o pessoal está sempre batalhando, buscando nova informação, ou buscando ouvir novos profissionais. Eu acho que tanto a conscientização de torcedores vai se dar por esses veículos, como o surgimento de novos profissionais. Marcelo, entrando mais a fundo no assunto futebol, durante a Copa do Mundo Feminina, a gente viu aqui no Brasil nas redes sociais muitos comentários pejorativos contra a zagueira Renard, da França, por deixar seu cabelo crespo e não se preocupar com a vaidade. Mesmo que na época a zagueira fosse a terceira jogadora com maior salário no futebol feminino e considerada a melhor do mundo na posição, poucas pessoas se importaram com a qualidade do seu jogo. A jogadora do Brasil, Ludmilla, também foi alvo de comentários racistas por alguns erros na partida contra a própria França. Você acredita que o racismo é um empecilho a mais do crescimento do futebol feminino? A repercussão nos casos tem a mesma proporção? Eu não diria que o racismo é um empecilho no futebol feminino. Ele é uma situação que a gente precisa abordar cada vez mais. Por quê? Porque quando a gente mostra um relatório de casos de racismo no futebol, a maioria dos casos são no futebol masculino. E aí, de novo, surge aquela pergunta, mas no futebol feminino não existe racismo? E aí eu digo, existe, talvez na mesma quantidade e proporção. A diferença é, a mídia é muito maior para o futebol masculino. A mídia ouve muito mais atletas do masculino. E número de clubes para jogadores de futebol masculino é muito maior. Para o futebol feminino é muito pequeno. Então, a jogadora de futebol pensa sempre, se eu denunciar um caso de racismo, eu posso estar fechando uma porta. E fechar uma porta no futebol feminino é fechar a carreira. Então é muito mais difícil, porque precisa ter coragem, precisa ter disposição para correr o risco de não ter mais um clube para jogar futebol. É mais ou menos, se a gente para analisar, o caso do Ângelo Assunção, que é na ginástica, que ele denunciou, clubes de ginástica no Brasil são muito poucos, hoje ele é um ex-atleta, porque ele não tem um clube. Então, no futebol feminino, eu penso que é a mesma situação, diferente do masculino. No masculino, se o jogador quer falar ou não quer falar de racismo, existe uma câmera, existe um microfone que captou, existe uma galera monitorando o que se fala do futebol masculino. No futebol feminino ainda é muito pequeno. E aí nós temos que deixar tudo nas costas da jogadora. E aí é um fardo pesado demais para elas. E a gente precisa entender, né? Que é um mercado muito pequeno, muito restrito e que correr risco nem sempre é o melhor caminho, né? Marcelo, o relatório do Observatório de 2019 apontou que o Brasil sozinho teve 12% dos casos de racismo daquele ano. Mesmo que o Observatório seja brasileiro, e lógico que isso faz com que tenha uma facilidade maior em ter as notícias daqui, é um número muito alto se comparado com o mundo inteiro jogando futebol, e a gente ter 12% dos casos desse mundo. Ainda que a gente seja um país com a maioria negra, você acha que a punição para os crimes de racismo dentro do futebol ainda é muito branda? E você acha que isso também interfere no número de denúncias? A quantidade de racismo no futebol brasileiro, ela é grande. Um dos motivos é a falta de punição. Porque o racista se sente encorajado a cometer o ato de racismo porque ele sabe que não vai dar em nada, né? Ou que talvez não dê em nada. O que a gente precisa fazer primeiro, mudar a mentalidade de cobrança. Então, a gente precisa entender que precisamos denunciar os casos de racismo, que denunciando a gente vai ter força para cobrar as instituições para possíveis punição. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é cobrar as entidades. O terceiro passo é cobrar, por exemplo, a imprensa para que ela fique de olho no desdobramento desses casos.
porque a imprensa fala muito do caso de racismo, e aí passa um ano, passa 6 meses, aí aquele caso ninguém fala mais. É como se aquele caso tivesse sido encerrado a partir da denúncia. E não é isso, né? O processo é acompanhar o caso, o desdobramento desse caso ao longo do tempo. Um caso que a gente tem acompanhado o desdobramento, e o desdobramento dele vem acontecendo, é o caso de racismo no Mineirão, por exemplo, que aconteceu em 2019, que a semana passada a juíza mandou arquivar o caso e agora o Ministério Público pediu que o caso precisa ser julgado. Então, é isso, né? A opinião pública precisa estar de olho nesses casos. E a opinião pública só vai estar de olho nesses casos a partir de informações que saiam na imprensa, né? Porque a imprensa é o veículo para nos informar. E eu acho que essa falsa, porque na verdade é uma falsa impressão, uma falsa sensação que não dá em nada. A gente também precisa lembrar que não tem ninguém preso por racismo no Brasil. Ninguém. Assim, tu pode ter cometido o maior absurdo, tu vai conseguir jogar aquele caso para injúria racial e você não vai ser preso. Então a gente precisa estudar uma maneira de mudar o que está posto hoje. O crime de racismo tem que ser crime mesmo e as pessoas têm que ir presas. Ou a gente vai ficar sempre essa sensação de estar enxugando o gelo, né? Marcelo, um estudo realizado por uma empresa da Inglaterra e publicado por uma associação de jogadores profissionais do próprio país e também no país de Gales mostra a diferença na maneira como os comentaristas de futebol europeu descrevem os jogadores pretos dos brancos. No caso do jogador preto, ele é sempre colocado como rápido e forte, mas nunca como alguém inteligente ou líder da equipe. Por que você acha que alguém como o Lukaku, que liderou sua equipe na conquista do Campeonato Nacional, ou o Fernandinho, capitão do City, não são considerados líderes? Esse trabalho é muito interessante, esse da Inglaterra, né? Porque a gente precisava também trazer ele para o Brasil. Porque o que a gente ouve falar aqui no Brasil de jogadores negros é a mesma coisa. É que a gente ainda não parou para mensurar, para colocar no papel. Mas a análise é a mesma. Haja vista que quando tem uma Copa do Mundo, a primeira coisa que se diz de uma seleção africana é que é uma seleção de força e velocidade. Cara, assim, vou virar comentarista e vou dizer, a seleção africana que entrou em campo é uma seleção que usa força e velocidade. Nem todos na seleção africana têm força e velocidade. Então, isso é parte do racismo. E é parte do racismo também a não valorização de jogadores negros. E a não valorização de jogadores negros é quando a imprensa, por exemplo, determina que hoje é o dia do Neymar, né? O Neymar Day, porque o Neymar vai jogar. Mas ninguém fala do Fernandinho, que foi campeão pelo City, capitão, e que vai disputar a final da Liga dos Campeões. Também era preciso ter o Fernandinho Day. Então, quando tu escolhe quem é astro e quem pode ser o grande astro do futebol brasileiro, você está cometendo também essa questão do racismo, né? Porque muitas vezes tu vai embranquecer o Neymar, né? Para que enaltecer ele. E aí você vai esquecer do Fernandinho, vai esquecer de outros tantos negros que estão na Europa e estão disputando grandes competições. Né? Hoje nós temos o Thiago Silva de um lado, o Fernandinho do outro. 2 capitães. E o que a gente ouve falar no Brasil? Isso era para estar uma pauta muito quente. 2 dos jogadores, dos maiores jogadores negros da atualidade, vão disputar a Liga dos Campeões. E os 2 podendo ser capitão das 2 equipes. Né? Isso era para ser a pauta no Brasil hoje. Mas o racismo não deixa. Ainda seguindo essa linha, aconteceu um caso parecido no Brasil no passado, em um jogo entre o Flamengo e o Bragantino, quando o jogador do Bragantino, Juan Furtado, entrou na equipe paulista e gerou comentários sobre a sua ajuda defensivamente na equipe. Mas o detalhe específico dele é que ele é um jogador de ataque. Você acredita que esses adjetivos e comentários negativos das transmissões podem prejudicar a evolução da carreira de um atleta? Com certeza, né? Porque o imaginário da sociedade brasileira já é um imaginário racista. Assim, existe uma frase que eu gosto muito, dita pela Roberta, que é uma integrante do Observatório, que ela diz que o futebol nunca admitiu por completo homens e mulheres negras. Ele tolera, ele aceita, mas no primeiro deslize, na primeira falha apontada para esse jogador vai ser desumanizado. Basta uma falha para ser desumanizado, para virar o macaco do xingamento, ou aquele jogador que vai para a noite, que bebe, sabe, aquela figura daquele estereótipo do jogador negro. E a sociedade já espera essa falha,
espera a falha acontecer para dizer, ó, viu? Mais uma vez, o que a gente imaginava aconteceu. Então, quando quem está na imprensa que deveria fazer um papel contrário a isso, a combater o racismo e estudar o jogador, estudar a sociedade para não repetir isso, né, para não repetir esse racismo recreativo, está ali com o microfone repetindo, reforçando esses estereótipos. Marcelo, você comentou aí sobre um erro transformar aquele jogador no pior jogador do mundo, é o famoso "eu te avisei", que é uma coisa que a gente vê muito no futebol com os goleiros desde o Barbosa lá em 1950. Com o título do Flamengo agora em 2020, o Hugo Souza, que foi o titular no último jogo contra o São Paulo, se tornou só o 13º goleiro em 62 edições, 13º goleiro negro em 62 edições a ser campeão como titular. Existe no Brasil um preconceito assim contra outros jogadores tão grande quanto com o goleiro? Eu acredito que não, mas eu queria que você falasse sobre isso. Então eu queria saber por que é tão difícil dar esse papel de grande responsabilidade na mão desses caras. Não, acho que o preconceito maior está em cima do goleiro negro, né? É aquela história que goleiro negro dá azar, que goleiro negro não é confiável, e isso vai se repetindo, isso se repetiu de 50 para cá. O Hugo brigou com isso, o Dida, então todo goleiro negro vai carregar essa história para ter que se firmar 2 vezes, tem que ser 2 vezes melhor, né? Tem que ser um grande goleiro e ainda tem que carregar esse fardo. Mas dentro do futebol eu acho que não existe outra posição assim que tenha esse peso, né? Porque, por exemplo, a gente vê hoje a maioria dos jogadores não são mais os jogadores cerebrais dos clubes. Por mais que a gente brigue com a expressão força e velocidade, jogadores negros estão para os lados. Não estão ali no meio do campo como pensador. Muitas vezes é difícil encontrar um capitão da equipe. E se a gente fizer um trabalho de memória, a gente também vai descobrir que a gente quase não tem jogadores negros como grande ídolo dos clubes no Brasil. Se tu pegar os maiores clubes do Brasil e falar, bom, cada clube tem o seu jogador, aí você vai chegar e vai descobrir que poucos clubes no Brasil, o principal ídolo é um jogador negro. Eu acho que o Santos talvez seja um dos únicos, ou se não, o único jogador, o único clube que tem um jogador negro como grande ídolo. Então, assim, o peso maior é no gol, né? Porque tem aquela questão daquela história toda que o Barbosa, que veio depois de Barbosa, né? Aquela atribuição à falha que não houve do Barbosa, e aí vai repetindo o discurso do goleiro negro, mas eu acho que nenhuma outra posição tem um fardo tão grande, assim, tem um preconceito tão grande quanto é a posição de goleiro. Marcelo, voltando para a Premier League, que é uma competição que tem cerca de 500 jogadores e 1/3 deles são negros, o atacante do City, Sterling, comentou uma vez que o ex-lateral Cole tem a mesma formação acadêmica voltada para o trabalho de treinador, comparada com a do Jerry do Lampard. Contudo, eles nunca tiveram oportunidades em grandes equipes expressivas como seus compatriotas. Em toda a Liga Inglesa, por exemplo, somente 2 treinadores são negros, e um deles saiu agora no final da temporada, que é o Nuno Espírito Santo. No Brasil, essa representatividade na beira do campo também é pequena. O Campeonato Brasileiro que vai começar agora, temos apenas o Roger Machado no Fluminense. E de 2003 para cá, com o surgimento dos pontos corridos, apenas 2 treinadores negros foram campeões, o Luxemburgo e o Andrade. Porque ainda é tão difícil dar oportunidade aos treinadores pretos, seja no Brasil ou fora dele. Porque a gente viveu no Brasil, por exemplo, 350 anos de escravização do povo negro. Nesses 350 anos foi sempre reforçado a nossa falta de capacidade intelectual, a nossa falta de capacidade de gerenciar equipes, gerenciar pessoas, de capacidade intelectual, né? Então, por exemplo, nós temos 133 anos pós-abolição e ainda é reforçado muitas vezes que pessoas negras não são capazes. E aí isso é uma coisa que está no imaginário do povo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que leva a esses números, né? A gente não tem dirigente negro, a gente não tem presidente de clube negro, não tem treinador negro, por isso. Simplesmente pela questão racial que diz que nós não temos capacidade intelectual de estar naquela posição. E saindo do futebol, por exemplo, a gente tem pouquíssimos negros ocupando posição de destaque no Brasil, seja na política, seja em qualquer outro ponto.
é o racismo, né? E mesmo dentro do futebol, que todo mundo diz, o futebol é um espaço democrático, tem um monte de negros que praticam futebol, tem, mas dentro das 4 linhas. Os negros dentro do futebol estão dentro das 4 linhas. Quase que é proibido de sair dali. Por quê? Porque é mão de obra. E aí, como mão de obra, é aceito, mas não é aceito para gerenciar, não é aceito para pensar. Marcelo, ainda dentro desse debate, por que os jogadores brasileiros, em geral, eles não são tão engajados como os atletas dos Estados Unidos? A gente precisa também entender, assim, né? Por exemplo, quando a gente faz essa comparação com os Estados Unidos, NBA, por exemplo, né? O atleta da NBA, ele passa, muitas vezes, pela universidade. Então, ele vai passar por uma série de debates que acontecem dentro da universidade, que muitas vezes o debate racial está ali, está posto. No Brasil, nós temos meninos que cruzam o Brasil, o menino do norte vem para o sul, o menino do sul vai para o norte e tal, com 10, 12 anos. Aí, com 10 ou 12 anos, ele vai começar a conviver com dirigentes e empresários, na sua maioria brancos, que não falam de racismo. Então, o racismo na vida desse menino é algo que ficou lá para trás. É quase como se ele não fosse mais passar por situações de racismo. Então, quando tu vai te formando nas categorias de base, até chegar no futebol profissional e se formar um adulto, esse debate de racismo ele não é um debate frequente. E aí chega no momento que esse jogador enfrenta um caso de racismo, ele vai falar do que ele sofreu, mas ele não vai ter base, né? Não vai ter letramento racial para falar de racismo. Por isso que a gente não tem jogadores se posicionando no Brasil. E a outra coisa que a gente precisa lembrar é os maiores, a maioria dos jogadores negros que se posicionaram ao longo da história sofreram represálias ou foram apagados. E isso também está no imaginário dos jogadores. Se eu me posicionar, eu corro o risco de virar um ex-atleta, assim como já aconteceu com outros tantos jogadores. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa quebrar esse silenciamento. A gente precisa apoiar jogadores que se posicionam para que eles não percam o seu espaço, não percam o seu emprego. Enquanto eles correrem o risco, ou o possível risco de serem demitidos ou não conseguirem mais clube para jogar, vai existir o silêncio. E terceiro ponto é a imprensa até ontem, 2014, não ouvia jogadores negros, não perguntava para jogadores negros sobre racismo. E aí em 2021, com tudo que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, os microfones apontaram para jogadores negros dizendo: vocês não falam. Não, mas vocês não falam, é assim, tipo, nós nunca fomos perguntados para falar. Então, todo mundo tem culpa nesse jogo. Não é simplesmente dizer que pessoas negras nunca falaram de racismo, que jogadores negros são alienados, nunca quiseram falar de racismo. Quiseram e foram silenciados. Marcelo, dentro desse contexto aí, a gente tem jogadores no passado que tiveram essa intenção, mas como você falou, realmente não foram ouvidos. É o caso do Reinaldo, que apesar de ser um grande ídolo no Atlético Mineiro, ele não é tão lembrado pelo jogador que ele foi na seleção, até porque foi afastado por levar a política para dentro da seleção. A gente tem o Vladimir no Corinthians, na democracia corintiana, mas ninguém lembra dele também, porque também foi afastado dentro dessa mesma ideia. Eu queria saber se você acha que agora, com todas as mudanças do mundo, até com a presença do próprio observatório, está na hora desses jogadores voltarem a ter um posicionamento forte, voltarem a se posicionar. A gente vê agora, voltando a acontecer, a gente vê o Patrick sempre fazendo a saudação do Pantera Negra, a gente viu o Igor Julião comemorando com o punho cerrado o gol no Fla-Flu, a gente viu durante os protestos do George Floyd tantos jogadores negros aqui do Brasil também se posicionando. Você acha que agora pode ser o momento deles voltarem a dar a cara a tapa? Existe essa grande possibilidade. Assim. Dos objetivos do observatório é essa quebra de silenciamento. Abrir espaço para que cada vez mais jogadores negros falem de racismo. E que jogadores negros falem também de outras tantas coisas, né? De política, de problemas sociais. Mas isso, o observatório vem tentando fazer. Naquela ação que a gente fez com o Fluminense Bahia, coloca a camiseta, puxa o debate, porque
A partir do momento que os dois usaram camiseta, algum repórter lembrou de perguntar. Poxa, vamos perguntar para eles por que o uso da camiseta. Vamos perguntar para eles o que eles acham de racismo, já que eles estão usando essa camiseta. E aí o debate veio, e aí nós tivemos aquela fala maravilhosa do Roger Machado. Mas tudo é isso, né? Tudo são pequenos passos para que os jogadores se sintam cada vez mais dispostos a falar e protegidos, né? Eu acho que uma das coisas que a gente também precisa fazer no Brasil é criar uma rede de proteção para que esses atletas falem de racismo abertamente e não sofram represália. Ou quando eles sofrerem represálias, que a gente consiga não deixar eles sozinhos nessa luta. Mas é difícil porque o exemplo contrário está posto, né? O que eu posso dizer para um atleta quando ele... mas eu vou perder o meu espaço. Eu vou dizer para ele não, e aí vai acontecer que nem aconteceu com o Ângelo. Então é difícil, né? Porque nós negros não estamos na administração dos clubes. As administrações dos clubes hoje pouco querem falar de racismo. As federações hoje pouco querem falar de racismo. O futebol brasileiro foi um dos poucos cenários mundiais de grande relevância que voltou na época da pandemia sem falar de Black Lives Matter. Nós tivemos manifestações conjuntas na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não teve. No Brasil, onde a população, 56% da população é negra, as instituições que mandam no futebol ignoraram. Então é difícil a gente dizer para um atleta, não, vai lá e fala, vai lá e bota a cara a tapa, se por trás não tem uma instituição apoiando. Marcelo, recentemente, o Vasco da Gama, que tem uma história muito grande na defesa contra o racismo, fez uma palestra com um professor de história para mostrar a luta do racismo no esporte. Você acha que ações como essa ajudam a mudar o pensamento dos jogadores das próximas gerações? Cara, ações como essa são fundamentais. Assim. Eu tenho duas experiências que são extremamente gratificantes, extremamente relevantes, né? Por exemplo, o mesmo Vasco que levou o Júnior para conversar agora, já tinha me levado em 2015 para uma palestra. E aí nessa palestra estava lá o Nezinho do basquete. Ele passou a palestra inteira ouvindo e tal, ele pouco interagiu, mas pouco tempo depois tem uma matéria que saiu no Globo Esporte, que ele é perguntado sobre racismo. E aí ele diz que a visão dele sobre racismo no Brasil era uma, e que a partir da palestra que ele ouviu no Vasco, a visão dele era outra. Ou seja, a partir de um debate que estava posto para os atletas, a visão do atleta mudou e ele teve mais base para se posicionar. É o que a gente fala de letramento, é o que a gente fala de conhecimento para poder falar sobre racismo. Também tive essa experiência no Grêmio em 2019, se eu não estou enganado. Nós fizemos uma palestra para os garotos que estavam indo jogar a Copa São Paulo. No primeiro jogo do Grêmio tem um menino que faz gol, e aí depois na rede social dele ele vai lá e faz uma manifestação contra o racismo. Ou seja, a partir do momento que eu vi que o clube está falando, eu vi que eu tenho pessoas que eu possa procurar informações, esses jogadores estão se posicionando. Então imagina, se a gente conseguisse entrar nos 20 clubes da Série A, por exemplo, e fizesse uma palestra, o quanto a gente não ia ter de manifestação durante o Campeonato Brasileiro que vai começar agora. Porque a gente não pode achar que jogador, por ser negro, tem que falar de racismo. Porque muitas vezes, para esses atletas, falar de racismo é falar de dor. É falar de algo que aconteceu no passado e que eles não querem lembrar. Porque eu vou falar de racismo, se eu estou falando do racismo estrutural, se eu estou falando do racismo que aconteceu com o outro, é muito mais fácil eu falar de racismo. Se eu for falar de racismo, que uma situação de racismo que eu passei, aí vai mexer no meu emocional. Vai mexer em um lugar que daqui a pouco eu não quero falar, eu não quero lembrar. Então é isso, né? A gente precisa fazer também esse debate acontecer para que a gente não fale de dores, para que a gente fale de racismo estrutural, do que tá posto na sociedade brasileira, e não de dores, né? Marcelo, a gente conversou aqui no podcast com a Júlia Moreira, ela era torcedora organizada do Vasco, ela é negra, ela foi fundadora do Rosalinas, que é um coletivo de torcedoras do Vasco, e quando a gente estava conversando com ela, a gente comentou justamente sobre a história do clube, e ela falou que ela não vê nenhuma possibilidade do que aconteceu em 1923 acontecer novamente, nem no Vasco, nem em nenhum time. Um time parar tudo por conta de ter seus jogadores negros atacados de alguma forma.
Você acredita que existe essa possibilidade, ou que a gente pode evoluir nessa consciência racial até que exista essa possibilidade, que a gente tenha os clubes ao lado dos jogadores? Isso é muito remoto mesmo, né? Porque o futebol hoje envolve muito dinheiro. Aí quando envolve muito dinheiro, a gente vai lembrar daquele jogo Paris Saint-Germain Istambul, aonde os jogadores decidiram que não iam mais jogar e saíram de campo, mas por trás existiu uma força muito grande dizendo, cara, vocês têm que voltar para o campo. E aí essa força entendeu que naquele momento que o mundo estava em ebulição por movimento Black Lives Matter, bom, tudo bem, suspende o jogo, mas eles vão voltar amanhã. E aí no outro dia teve jogo. Teve uma outra situação muito parecida agora, que foi um outro jogo, eu não vou lembrar o jogo, que os dois clubes saíram de campo e minutos depois voltaram. E aí a informação que surge foi que existiu alguém que foi no vestiário e disse, se vocês não voltarem, o clube vai perder por VO. Depois essa informação não foi confirmada por ninguém. A informação que veio é que o atleta disse, voltem para jogar. Porque ele também sabia que se o clube perdesse pontos naquele jogo por culpa associada à culpa dele, porque todo mundo ia dizer, perdeu pontos por culpa do Marcelo, ele sabia o que ia enfrentar no dia a dia. E aí, ele também, né, vai dizer, cara, voltem para jogar, porque eu não quero carregar essa culpa. Então, é muito difícil, por tudo que envolve o futebol hoje, o espetáculo futebol, o dinheiro que envolve isso, a gente ter uma manifestação como a gente teve no Vasco da Gama em 23. Hoje eu acho que é difícil pensar num clube que se recusa a jogar um campeonato. Hoje a gente vê diversos clubes falando, não quero jogar o campeonato por conta da pandemia, não quero jogar por conta da tabela, não quero jogar por conta de N fatores, mas eles estão em campo. Mesmo que protestando, eles estão em campo. Então é difícil imaginar isso, mas é possível imaginar clubes apoiando os jogadores quando eles forem falar de racismo. Ainda nessa questão de posicionamento, o Bahia é um time que sempre se posiciona muito em relação às questões sociais, incluindo, é claro, o racismo. Ao mesmo tempo, quando houve a acusação do Gerson aos estudos raciais do Ramírez no jogo contra o Flamengo, o time demorou a se posicionar. Como você acha que deve ser a atitude dos times nesses casos, tanto do agressor quanto do agredido? Aí a gente entra numa seara que é complicada, de novo, pela questão financeira. Né? O Bahia, naquele momento, estava disputando para não ser rebaixado. O Bahia, naquele momento, tinha no Índio Ramírez como um dos principais jogadores. E aí se vai pesar tudo isso. Vai pesar tudo isso. Por mais que o Bahia seja um clube progressista, por mais que o Bahia seja um clube que está todo mundo esperando ações afirmativas, naquele momento vai pesar. E pesou. Então a gente precisa também lembrar disso, né? Que a questão financeira é muito forte. A gente também precisa lembrar que naquele momento a CBF podia ter intervido para fazer com que o Bahia saísse daquela situação de outra maneira. Eu acho que quem não era a favor do Bahia, naquele momento resolveu olhar para o Bahia e apontar, para dizer, agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Porque era isso. Porque, de novo, né? As pessoas que são contra a luta contra o racismo, elas estão esperando o momento para se manifestarem. As pessoas que são contra a luta contra o racismo, a luta de combate ao racismo, elas estavam esperando os maus resultados do Roger para poder dizer, cara, viu? Então é isso. E naquele momento, a gente tem um debate ainda posto hoje em dia, nas redes do Observatório, que é o Gerson mentiu. Gente, se vocês. Quem é que pode afirmar que o Gerson mentiu? Ninguém. Ninguém pode afirmar que o Gerson mentiu. O que aconteceu ali é o que sempre acontece em casos de racismo, que a gente não consegue ter certeza em imagens do que a vítima está dizendo. Porque naquele momento eu disse, em todos os veículos que eu falei, que o caso do Gerson era igual a N outros casos que tinham acontecido antes, que ficava a palavra da vítima contra a palavra do agressor. E em todos os casos anteriores não houve punição. E o caso do Gerson foi mais um caso que entrou nessa mesma seara. A única diferença é que envolvia o Bahia. E aí muitas pessoas quiseram apontar o dedo para o Bahia. Não quiseram ouvir, porque o Bahia também tinha uma decisão a tomar que também era entendível. E o que o Bahia se propôs a fazer a partir dali
era o que a gente estava esperando, era o que a gente podia esperar. A gente também não podia esperar, por tudo que envolve o futebol financeiramente, que o Bahia demitisse o jogador. Então é isso, assim, a gente também precisa lembrar que nós estamos falando de um esporte de milhões e que qualquer decisão ela não pode ser tomada de cabeça quente. É difícil imaginar que um clube vai demitir um jogador. Demissão de jogador é a possibilidade de no futuro eu poder vender aquele jogador, eu não consegui dinheiro nenhum por ele. Eu acho que nós tivemos poucos casos onde o clube demitiu os jogadores por pior coisas que os jogadores fizessem. Então é preciso pensar que o futebol é um espaço de espetáculo que envolve milhões e que a gente precisa pensar em como agir quando acontecer casos de racismo, como aconteceu o caso com o Gerson. A gente precisa ouvir mais a vítima. E ouvir mais a vítima é ter um modelo que a vítima não se sinta sozinho, ou que a vítima não ouça o que eu leio do Gerson hoje em dia. Quer dizer que o Gerson mentiu, é dizer que aquilo não aconteceu. Gente, a gente não tem certeza de nada. Mas uma certeza eu tenho. Alguma coisa ali aconteceu. Como aconteceu em outros tantos casos que a gente apenas não tem como provar. Porque é isso, né? Além de eu, negro, sofrer racismo, eu ainda tenho que provar que eu sofri racismo. Aí a violência acontece 2 vezes. Marcelo, sobre esse caso mesmo, eu e o Léo comentamos na época, e sempre que ele ressurge na mídia a gente fala, que primeiro pela forma como o Gerson age, é improvável que ele esteja mentindo, é muito efusivo. E você vê até dos próprios jogadores do Flamengo, o Natan também, que quando ele tem um momento que ele está próximo do Gerson, e de repente ele ouve alguma coisa que ele meio que dá uma estourada, como se ele estivesse ouvindo algo surpreso, e algumas leituras labiais a gente também consegue identificar coisas desse tipo. E tem 2 pontos importantes sobre o Bahia, nesse caso, que a gente fala que o primeiro, eu particularmente achei correto da parte do presidente do Bahia, que quando ele dá entrevista sobre as primeiras entrevistas sobre o caso, ele fala que ele não duvida do Gerson, e ele fala exatamente isso, pela reação do Gerson, não deve ter sido uma mentira. Só que ele vai esperar a apuração e tudo mais. E o outro ponto que eu acho o principal ali é a atuação do Menezes, que é totalmente contrária a essa atuação do presidente, que ele, durante o jogo mesmo, ele já age como se fosse uma malandragem e tudo mais. Eu queria saber de você, a gente já falou de posicionamento do time e tudo mais, é lógico que não é cruzando com alguém na rua que você vai saber se ela é racista, se ela é homofóbica, tudo mais. Mas precisa haver um trabalho não só de conscientização, mas identificar dentro dos clubes jogadores que têm algum tipo de preconceito para poder trabalhar diretamente com esses críticos. Eu acho que uma coisa que o Lilian Thuram falou um dia... Não foi o Lilian Thuram. Foi um outro atleta. Eu acho que foi um atleta que teve um caso de racismo na Europa recente agora, que ele fala uma frase que eu acho que ela é uma frase que a gente tem que pensar nela sempre. Quando ele diz, eu não sei se o fulano lá, que era o agressor, é racista. Eu não estou condenando ele, dizendo que ele é racista. O que eu estou dizendo é que ele teve uma atitude racista. E é esse uma conversa que a gente precisa ter. Porque quando tu fala no Brasil que o fulano cometeu racismo, você está dizendo, o fulano é racista. E muitas vezes, cara, a gente vive numa sociedade tão racista que eu, Marcelo Carvalho, um homem negro, posso estar reproduzindo racismo. Porque é isso que a gente ouviu a vida inteira, reprodução de racismo. E aí eu posso cometer isso. Isso não quer dizer que eu seja racista, mas quer dizer que eu cometi um ato racista e que eu preciso pagar por esse ato. O que a sociedade brasileira faz é, fulano, o Índio Ramírez cometeu racismo. Não cometeu porque eu conheço ele, foi o que o Mano Menezes falou. Eu conheço esse menino, é um menino muito bom. Quer dizer, a gente puxa um currículo da pessoa para dizer que a pessoa não é racista. E a pessoa puxa um currículo dela dizendo que tem amigo negro, namorou alguém negro, a empregada é negra, o cachorro, já ouvi falar do cachorro é negro, o cara que corta o meu cabelo é negro, para dizer que não é racista. Gente, não quer dizer se a pessoa namorou uma pessoa negra, se trata uma pessoa negra com educação, que ela não é racista. Ela pode ser racista. E é isso que a gente precisa entender, que a pessoa também pode não ser racista
e cometeu um ato de racismo. E esse ato, ele precisa ser julgado. E esse ato, ele precisa ser punido. É esse entendimento que a gente precisa fazer. Ou a gente vai ficar nessa questão que nem disse o Mano, e o Mano foi ali, naquelas palavras que o Mano disse, ele mostrou bem como o racismo funciona no Brasil. A primeira coisa, o Gerson é malandro. E malandro é uma associação que fazem com as pessoas negras. Primeiro ponto. Segundo, eu conheço o Índio Ramírez, é um bom rapaz e não faria isso. Quer dizer, antes de eu ouvir as partes, eu já saio defendendo o agressor e culpando a vítima. E o racismo no Brasil é isso. E nessa parte especificamente, Marcelo, ele até comenta, ele fala isso, conheço o Ramírez, e logo depois ele fala que o garoto acabou de chegar no time. Então, essas duas explicações dele nem batem no momento. Porque é isso. Muitas vezes a gente coloca um caso de racismo na rede social, né? Divulga, e aí surge um monte de pessoas para dizer, não, mas o fulano não é, não, o Igor não é racista, porque o Igor... Gente, tu nem conhece o Igor. Tem gente que nem conhece, porque eu digo, o jornalista tal cometeu... Não, cara, tu nem conhece o jornalista. Tu ouve o cara na televisão ou no rádio, mas tu não sabe o dia a dia do cara. Mas a sociedade brasileira é tão racista que é mais fácil defender o agressor do que defender a vítima. E aí, né, o racismo se torna um crime perfeito. Justamente por isso. A gente teve há pouco tempo, no podcast Ubuntu, da Globo, o ex-atleta Claudinei Quirindo falando que ele acreditava que ele precisava ter uma medalha para que ele fosse visto como bom atleta. Ele não seria visto como bom atleta se ele não fosse um vencedor. Você acha que existe, de fato, uma dependência das vitórias para o atleta negro ser reconhecido? Existe, né? Aí eu já digo que não é só para o atleta negro, assim, né? O atleta de esporte geral no Brasil, ou ele ganha, ou ele não é bom. Como se chegar numa Olimpíada já não fosse algo que, cara, vamos lá, chegar numa Olimpíada é estar entre os melhores. É pensar que existe milhões de outras pessoas praticando aquele mesmo esporte e você não chegou lá. Então, o brasileiro, ele não olha outros esportes, né? Porque eu acho que o Brasil a gente consome 90% futebol. Outros esportes entra ali um pouco de vôlei, um pouco de basquete, e poucas pessoas assistem atletismo, assistem ou natação, mas nas Olimpíadas se sente no direito de cobrar. No direito de cobrar como se assistisse os jogos, como se assistisse os treinos e como se apoiasse. Né? Então, o brasileiro ele não gosta do esporte. Eu não gosto de futebol. Eu gosto de ver meu time ganhar. Isso é outro esporte. Né? Se a gente pensar que a gente tem 20 clubes no Brasil, que é um campeonato dos mais parelhos do mundo, aonde o primeiro, segundo e terceiro chegar lá é uma grande vitória, se a gente analisar o que se fala do vice e o que se fala do terceiro colocado, é como se os caras não tivessem mérito nenhum. Até mesmo o campeão, muitas vezes, a gente vai dizer que não teve mérito de ter chegado lá. Entendeu? E com treinadores, a gente já conhece bem essa história quando a gente vai falar de Andrade, quando a gente vai falar de treinadores negros que ganharam e que parece que os caras não chegaram naquele espaço. Porque tem tantos outros treinadores que nunca venceram nada e continuam no mercado. E esses que foram ganhadores, poucas oportunidades tiveram. Marcelo, eu não lembro recentemente o período que foi, mas tem um vídeo da Maju que fez muito sucesso no final de um jornal que ela faz, que ela fala o seguinte: as pessoas têm que parar de me convidar para programas apenas para falar sobre racismo, porque eu tenho uma carreira, eu sou uma pessoa boa em diversos motivos, eu não estou aqui para falar apenas sobre esse tema. Eu gostaria de saber o quão é cansativo, né, falar apenas sobre isso, e por que algumas pessoas pretas são convidadas apenas para falar sobre racismo e não sobre as suas outras qualidades. Cara, e o pior do que só falar sobre racismo é quando a gente é convidado para falar sobre racismo e tu descobre que todas as outras pessoas que falaram antes de ti receberam um cachê. Mas que para o cara que falou de racismo não teve cachê. Porque, na verdade, aí a gente abriu as portas para ti vir aqui falar de racismo. E aí, cara, então eu tenho que agradecer de ter vindo falar. Poxa, tu pagou todo mundo, mas eu que vim falar de racismo, eu, Marcelo Carvalho, ou tantos outros negros que falam de racismo em espaços, que estudaram, que se comprometeram
a estudar, a ter conhecimento, a poder falar sobre isso, não recebem. Isso é pior. Né? Isso é ainda pior do que só ser chamado para falar de racismo. Mas também é isso, assim, porque a gente não tem referência de pessoas negras em determinadas áreas. Parece que as pessoas negras são invisíveis, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, a Maju Coutinho hoje, muita gente aponta ela como a única jornalista numa TV aberta de âncora de um jornal. E ela não é a única. Nós temos outros negros e negras ocupando esse espaço. Mas a questão é essa, assim, o negro que chega em determinado espaço, ele é a síndrome do negro único, porque ele é o negro único. E aí, quando ele é o único, ele não vai ser chamado para falar sobre a profissão dele, porque para falar sobre a profissão dele, não vamos chamar outros. Ele vai ser chamado para falar de racismo, porque ele não é o cara da profissão dele. É como se nós, negros, não fôssemos capazes de estar em determinados lugares. Hoje, na pandemia, a gente está vendo pesquisadores negros em destaque. A gente está vendo diversas séries e filmes que mostram pessoas negras que, por exemplo, tiveram ali em toda aquela equipe que levou o primeiro homem na Lua. Mas essas histórias, elas precisam ser reforçadas. A gente precisa dizer que o fulano é negro, porque senão a história vai tratar ele como branco. Porque se você disser que 10 homens foram os primeiros a chegar na Lua, nós vamos imaginar 10 homens brancos. Nós não vamos imaginar 10 homens negros. Então é preciso reforçar 9 homens brancos e 1 homem negro. Por que isso? Porque quando a gente vai falar de coisas boas, a gente certamente puxa no nosso imaginário pessoas brancas. Quando a gente vai dizer 10 bandidos invadiram um local, aí as pessoas vão ter no imaginário delas que tinham pessoas negras lá. Porque a mídia reforça isso. Porque está ali reforçado pela mídia, na foto, na palavra. Então é isso, a gente precisa recontar essas histórias. E recontar a história de negros vencedores. Para que a gente tenha crianças que se espelhem nesses negros. Porque quando a gente vai falar de André Rebouças, dos irmãos Rebouças, né, que construíram diversos viadutos e pontes, túneis no Rio de Janeiro, a gente, no imaginário das crianças, eles não são negros. A gente precisa reforçar que eles são negros. E aí a gente vai entrar numa outra seara que é essa. A gente lembrar que tem profissionais negros que a gente pode chamar para falar de economia, de psicologia, de engenharia, de tudo. Porque em todos os lugares tem pessoas negras. A gente precisa dar oportunidades. Ainda em cima disso, eu não sei como foi a sua educação, nem a do Igor, nunca conversei isso com ele diretamente, mas nas escolas, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, é muito difícil que se debata o racismo. Né? Não existe matéria sobre isso, tanto no ensino fundamental quanto no médio e na faculdade. No mínimo, você tem um professor de história que é preto, que ele toca no tema do racismo. Você acredita que daqui a algum tempo isso possa mudar, que o racismo possa ser falado nas escolas e mostrar como foi a história do Brasil? Eu acredito que possa mudar naquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Que é a construção de novas narrativas a partir de grupos alternativos. A gente não pode esperar isso de escolas tradicionais do Brasil, que nunca falaram e que não vão falar. Que vão falar de racismo no dia 20 de novembro, no dia 3 de maio. Eu estudei em uma escola particular, sendo o único ou eu e mais uma pessoa negra dentro da sala de aula. Quando chegava em 20 de novembro a 3 de maio, que todo mundo olhava para mim para falar, eu não queria falar. Porque daí todo mundo ia vir com o livro de história e dizia, Marcelo, como é que eram os antepassados e tal. Não, eu não quero falar disso. Entendeu? Mas se for para falar de outra forma, mais leve, se for falar de pessoas que tiveram histórias incríveis, aí eu vou querer falar, porque aí eu vou reforçar a valorização da história das pessoas negras. Eu acredito que isso pode acontecer e vai acontecer, mas a partir de coletivos alternativos. Esses mesmos coletivos que hoje falam de cabelo negro, que falam de cabelo, né, de cabelo de pessoas negras, que falam de pele, esses coletivos vão fazer essa mudança acontecer. A escola tradicional, não. Haja visto o que a Mangueira fez quando ela disse, vou recontar a história. E o que a Mangueira sofreu foi várias pessoas dizendo que, cara, que história que tu vai recontar? Que a história do Brasil é essa. Não, a história do Brasil não é essa que está posta. A história do Brasil é um pouco daquilo que a Mangueira trouxe e mais um monte de coisa que a gente precisa lembrar. Porque eu, Marcelo Carvalho, cresci na escola
achando que a princesa Isabel era quase uma santa, porque um dia ela sentou e disse, cara, vou libertar esses negros. E aí assinou e disse, ó, vocês estão livres. E aí na escola, ninguém me disse que, cara, aquilo foi a maior sacanagem, 13 de maio. Porque assinar a Lei Áurea e não me dar oportunidade de nada é me jogar na vala. Porque o negro escravo, ele tinha um lugar para dormir e para comer. O negro liberto no 14 de maio não tinha lugar nem para dormir, nem para comer e não tinha direito a nada. Então, cara, foi quase como se ela tivesse dado um dinheiro para os donos de escravo e ter matado os escravos. Então, ali, essa história precisa ser recontada. E toda a história do negro no Brasil precisa ser recontada. A história do continente africano precisa ser recontada. A gente precisa mostrar para as crianças que o Egito, com as grandes pirâmides, que já falava de matemática há milhares de anos atrás, era negro. Que Jesus Cristo viveu num determinado pedaço do mundo que ele não tinha como ser loiro de olho verde. É essa história que a gente precisa contar. Não tem como a gente contar a história que a gente conta. E essa história que a gente conta, achar que vai acabar com o racismo contando essa história. Não vai acabar, né? Não, são coisas que não tem como, gente. O Egito não pode ser, num filme para mostrar a história do Egito, não pode ter um loiro, né? O Egito era negro. É isso. Mas é isso, assim, essa mudança vai acontecer dessa força, dessa juventude que vem vindo, recontando história, sabe, o observatório reproduzindo histórias que a Eliane Cruz busca para recontar a história de desportistas negros. Isso vai mudar, mas é alternativo, não é oficial. Marcelo, a gente vai fazer uma última perguntinha aqui para a gente fechar, que a gente queria agradecer muito a sua participação. Assim, a gente já comentou sobre os jogadores, sobre eles não... Tanto os jogadores que atualmente não se posicionam, quanto que antigamente se posicionavam. E apesar da gente ter comentado que poucos clubes têm como maior ídolo os jogadores negros, a seleção brasileira tem muitos ídolos negros. Desde lá do primeiro foi o Arthur Friedenreich, a gente passou por Leônidas da Silva, Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e hoje o Neymar. E como você disse, a mídia parece que quando faz o Ney Day, ela embranquece o Neymar. Ela esquece que ele também é um jogador negro e que já se posicionou como tal. Nesses períodos antigos, principalmente do Friedenreich, a gente viu jogadores negros serem afastados por conta do racismo, não só aqui dentro do Brasil. O Friedenreich ficou sem jogar na seleção por causa de comentários de um amistoso que a seleção foi fazer na Argentina. Eu queria que você, para finalizar, falasse para a gente o que precisa ser feito. Lógico que, além da gente aprender sobre o racismo no país inteiro, mas o que precisa ser feito em termos de lei, de fiscalização da CBF e do país para que eventos como esse, afastamento de jogadores negros, esquecimento de jogadores negros, não se repitam? Eu acho que, de novo, assim, é difícil esperar dessas instituições centenárias administradas pelas mesmas famílias, né? A gente analisar clubes de futebol, eles são administrados por famílias que vão se revezando no poder. E são instituições centenárias, assim como a CBF. Agora eu ouvi falar sobre um escândalo na CBF, que o ex-presidente, o Del Nero, que não podia estar perto de qualquer possibilidade de administrar alguma coisa, estava por trás administrando a CBF, ou seja, os mesmos. Então é difícil esperar dessas instituições que elas façam esse trabalho que é tão necessário, que é o resgate de pessoas negras, que é a valorização de pessoas negras, porque o racismo também passa por aí, né? O racismo também passa pela falta de valorização de pessoas negras. O racismo também passa por a gente dizer que o único negro que foi para a Copa do Mundo treinar uma seleção, o único negro brasileiro que foi para uma Copa do Mundo treinar uma seleção, foi treinando a seleção do Peru. E no Brasil, eu vou falar isso, né? Que teve um jogador negro que depois de se aposentar, levou a seleção do Peru para a Copa do Mundo e foi treinador. A gente também não ouve falar essas histórias. Então a gente precisa recontar essas histórias. A gente precisa valorizar essas pessoas. E passa por essas instituições. Ou passa por trabalhos alternativos. Porque, assim,
a gente estava falando de mídias alternativas, é cada vez mais crescente o número de mídias alternativas para falar de diversos assuntos, entre eles o futebol, e entre eles o futebol fora das quatro linhas. E isso tem crescido. E a gente está vendo que tem público e tem mercado para isso. Então a gente precisa, dentro desses espaços, contar essas outras, valorizar esses outros personagens que a mídia tradicional não valorizou e não valoriza. E a gente precisa também, e aí aqui já finalizando e trazendo para a pauta 2021 do Observatório, a gente precisa entender, enquanto torcedores de futebol, que lutar contra o racismo vai muito além do meu clubismo. Enquanto eu ficar apontando que o clube tal é racista, que os torcedores do clube tal são racistas, eu não estou preocupado com o racismo. Eu estou preocupado com a minha rivalidade. Enquanto eu estiver preocupado com a minha rivalidade, eu não vou olhar para dentro do meu clube. Se a gente parar para analisar hoje os 20 clubes da Série A no Brasil, os 20 clubes têm problema com racismo. Porque se eu entrar dentro dos 20 clubes e perguntar quantas pessoas negras tem dentro da administração, dentro dos principais cargos de administração, eu vou contar nos dedos, nos 10 dedos, eu não sei se eu vou chegar a 10 pessoas dentro de 20 clubes no Brasil que ocupam cargos de relevância dentro do futebol brasileiro. E isso é racismo. E isso o torcedor precisa entender, que isso é cobrar a luta, isso é participar da luta contra o racismo. Que participar da luta contra o racismo é apontar o racismo de um torcedor que está do meu lado, que gritou uma palavra racista. E que se eu denunciar, eu vou estar correndo o risco de prejudicar o meu clube. Mas prejudicar o meu clube, mas me manter fiel à minha luta. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que as pessoas precisam, quando entrar na rede do Observatório, não ficar dizendo, o clube tal. Cara, olha para o teu clube. Eu não quero que deixem de denunciar o racismo, mas eu quero que as pessoas pensem antes se a preocupação delas é com racismo ou se é com clubismo. Porque se for com clubismo, aí tu está jogando o Observatório na fogueira. Tu não está preocupado com a luta. Então, 2021 no Observatório passa por essa camiseta nova que nós lançamos, que diz a camiseta do torcedor antirracista. Vista a camiseta. Pense nisso. Pense nisso quando for ao estádio de futebol. Pense nisso quando for falar de racismo, quando for discutir racismo, quando tiver num ambiente embranquecido, que não tiver pessoas negras, e alguém contar uma piada racista. É nesse momento que você tem que mostrar que você é antirracista. No momento que você vê um ato de racismo, esteja do lado da vítima. Se ofereça para ir à delegacia, se ofereça para ser testemunha, aí sim, aí você é um torcedor antirracista. E o racismo no Brasil só vai acabar a partir desse momento. A partir do momento que as pessoas entenderem que quando a gente fala que pessoas brancas são racistas, a gente está dizendo que aquelas pessoas brancas dentro daquele grupo existem racistas. A gente não está dizendo que todas as pessoas brancas são racistas, mas nós também estamos dizendo que todas as pessoas brancas têm, de alguma forma, um privilégio por serem brancas. E elas precisam entender isso. Precisam entender isso, precisam reproduzir isso e precisam entender que na luta contra o racismo não precisa ser negro para falar, não precisa ser negro para se manifestar, não precisa ser negro para defender a luta antirracista. A luta antirracista é uma luta de todos. É uma luta progressista, não é nem de esquerda nem de direita, é progressista. E enquanto a gente ficar nessa briga, né, de empurrar o racismo para a esquerda, de empurrar o racismo só para os negros, a gente não vai avançar. Então, o Observatório vem fazendo também essa provocação em 2021. A gente começou com a camiseta e vai ter uma série de ações agora que é justamente para isso, para provocar o torcedor, para que ele seja, de fato, um torcedor antirracista. E eu acho que é isso que a gente precisa no futebol. A gente precisa que os clubes, quando falem de racismo, não digam o clube tal não é racista porque teve na história, ao longo da história, X jogadores negros. Cara, teve X jogadores negros que fizeram sucesso e estão sendo ali, o rosto está sendo colocado, mas teve X outros jogadores negros que não fizeram sucesso e estão até empobrecidos. Então não adianta falar que o meu clube não é racista porque teve jogadores negros. Não, cara, jogador é mão de obra. Se a gente for falar friamente, jogador é mão de obra. E mão de obra serve para o sistema racista.
serve para o sistema capitalista. O que a gente está pedindo para os clubes de futebol eu quero saber aonde estão os negros fora das 4 linhas. Eu quero saber o que você faz pensando na inclusão de pessoas negras. E aí, quando a gente fala de clubes, a gente vai sair dos clubes para falar de imprensa, vai sair dos clubes para falar das instituições, vai sair dos clubes para falar das empresas que patrocinam o futebol. É isso. Aí sim a gente pode ter uma mudança. E essa é a provocação que o Observatório quer fazer. Já deixo aqui a provocação, né? Aproveitando o espaço, que é isso. A luta antirracista é uma luta de todos. Todos. Hoje, alguém comentou na foto do grafite ali com a camisa do Observatório, dizendo: eu sou branco, eu posso usar a camisa? Pode. Deve. Entendeu? Deve. Agora, deve usar a camisa e lembrar. Cara, eu preciso usar a camisa e lembrar que eu não posso ir para um estágio e reproduzir racismo. É isso. A gente precisa entender que o futebol ou qualquer outro espaço ele não pode mais reproduzir nem racismo, nem LGBTfobia, nem machismo. A gente precisa se policiar para ter um mundo melhor. Ou a gente vai ficar nessa porcaria que a gente está hoje, apontando o dedo um para o outro, não podendo sair de casa por causa da Covid e como se ninguém fosse culpado de nada. E a gente sabe que tem culpado, né? Se tivesse vacina, a gente não estava preso. É só isso. Só isso. Isso a gente tem que pensar. Esquecer o resto. Existe uma solução. A solução é a vacina. A gente não tem vacina, a gente está preso. Então existe um culpado. E para tudo existe um culpado, né? Marcelo, mais uma vez queria agradecer a participação e deixar também as redes sociais do Observatório. @Observatório Racial Futebol no Facebook e Instagram. @Obra Cial Futebol no Twitter, além do site e no canal no YouTube. E para você que nos acompanha na caixa de som ou no fone de ouvido, esse foi mais um episódio do podcast Por Trás do Microfone. Você também encontra mais este conteúdo e outros em nossos Twitters e blogs no Medium. Basta pesquisar por L Cardoso 21 ou Santana Igor 27, ou pelo Instagram do podcast, @Por Trás dos Mics. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tem que acabar! Acaba! Você é mulher, você é safada. Porque nós estamos em outro patamar.